CBN Entrevista conversando com Kaique Agostini. Será um momento prazeroso conversar com o Kaique. Olá, Kaique. Tudo bem? Seja bem-vindo à CBN Entrevista. Olá, professor. Mais uma vez agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando contigo novamente. Tenha certeza que o prazer é todo meu, porque quando nós nos encontramos, os relógios param de funcionar. Isso é um espetáculo, é saborear conversas, algumas elucubrações científicas, e nós precisamos, Kaique, parar, refletir, que caminho vamos tomar. E você erra menos quando você para, pensa e planeja. Por que da tua presença? Fiquei pensando, eu preciso trazer alguém com um perfil que tenha uma pluralidade e que tenha um toque visionário. E eu vou te dizer, isso não é rasgação de seda. Você representa o empresário jovem, dinâmico, com vontade de transformar a sociedade em todos os sentidos. Então, você é uma referência e você é um bom exemplo de que acredita que as coisas dão certo quando nós deixamos de sonhar, mas colocamos aquele sonho em prática. Então, é esta a razão que eu inicio 2021 com o programa Caminho da Universidade com a sua pessoa, porque precisamos de pessoas como você. Muito obrigado. Belas palavras, professor. Agradeço. Acho que o senhor é gentil demais, inclusive. Quero dizer que se alguma coisa do que o senhor falou é verdade, eu vou aproveitar a frase de um outro, eu não sei quem é o autor, mas eu só consigo fazer isso de alguma maneira porque eu cresci no ombro de gigantes. Então eu sempre tive a oportunidade de enxergar mais longe porque outras pessoas me ajudaram a enxergar mais longe. Se não fosse isso, eu não seria capaz de tentar contribuir o mínimo do que eu consigo fazer hoje em dia com as equipes brilhantes que me auxiliam e com as pessoas que estão ao meu lado. Muito obrigado e quero te dizer que é muito interessante, professor, o senhor falar comigo mais uma vez sobre o nosso tema, comunicação e tantos outros assuntos. E realmente é um prazer falar com você sempre. A gente realmente se perde, o tempo para, porque é um prazer ouvi-lo. O senhor, um homem com a tua experiência, professor de várias faculdades, com um currículo brilhante, trabalhou em diversas empresas, viajou, fala 2, 3 idiomas, e aí eu aprendo muito, né? É sempre bacana você estar na presença de pessoas que sabem muito mais do que você, e eu me sinto sempre um privilegiado de ter pessoas como o senhor dispostas a falar comigo e me ensinar tanto em tão pouco tempo. Agradeço. Exagerou um pouquinho nas palavras, o lado da rasgação de seda, mas é isso, Kaique. Quando a gente constrói o conhecimento em cima de experiências, nós temos o compromisso como cidadão e cidadã de socializar, de divulgar, que com isso você vai fazer com que o jovem venha a errar menos. E como diz o grande historiador, o pai da história, Heródoto, devemos estudar história para não repetirmos os erros do passado, porque a história ela é cíclica e os fatos se repetem. Se você tem o conhecimento, se você tem a cultura, você tem a experiência, será um grande colaborador de fazer um mundo melhor, de dar dignidade às pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, direta ou indiretamente. Kaique, pensamento aberto aqui, jogo realmente totalmente aberto no sentido de nós conversarmos. Em relação ao jornalismo, a parte de comunicação, enfim, os pequenos dentro do jornalismo, e também não poderíamos deixar na nossa conversa de ver a questão da pandemia, né? Como respingou, o que mudou, quais são os reflexos no mundo da comunicação. Então, vamos começar a saborear essas coisas com você, porque é importante deixar claro aos nossos telespectadores quantas funções você exerceu dentro de instituições de comunicação. Se você às vezes quiser na conversa mencionar, não é questão de currículo, mas de entendimento, porque é muito bom quando a pessoa sabe o que está dizendo. E esse é um dos teus itens aqui que está presente nesse programa. Eu quero dizer que é um tema complexo, né, professor? Mas
como o mundo avança muito rápido, a criação do conteúdo, o jornalismo, essa possibilidade que as redes sociais deram de tantas pessoas falarem ao mesmo tempo e conversarem, dialogarem, quero te dizer que a gente acho que nunca viveu, mas não sou eu que digo isso, né? Os historiadores, os pesquisadores dizem que nós nunca vivemos um momento na história onde tanto é produzido. Nós produzimos mais conteúdo num dia do que a pessoa poderia consumir em mais de milhares de anos. E hoje isso se aplica muito à área de comunicação. Quero te dizer que o sul do Brasil tem essa característica, discute-se muito, quem sou eu para julgar isso, mas que a colonização do Brasil ela foi feita por grupos diferentes, né? Então, por isso o Brasil é tão heterogêneo como ele é. E a região sul do Brasil ela é um pouco mais homogênea, pouco mais. O que é interessante, as entidades que representam o setor de comunicação do sul do Brasil são hoje as principais entidades de comunicação do Brasil. Na minha visão, principalmente porque elas conseguiram não apenas aglutinar, aglomerar, mas organizar o setor estado a estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e aí organizar um bloco, que é o Bloco do Sul. Então são 3 entidades altamente capazes, que congregam diretorias brilhantes de pessoas de todos os tipos e habilidades. Inclusive hoje a ACAERT, que é a Associação Catarinense de Rádio e Televisão, ela tem na diretoria os integrantes do grupo da Rádio Colmeia. Na Associação Brasileira de Rádio e Televisão existem diretores da Televisão Cultura, da TV Cultura. Na Associação Paranaense temos nós do nosso grupo aqui, eu também tenho participação nisso, mas o que é interessante então, concorrentes aqui na Praça União da Vitória, Porto União, Vale do Iguaçu, que sentam na mesma mesa para ajudar a definir os futuros do meio, do setor, da indústria. E isso é um aprendizado que para mim não tem preço. Eu tenho ouvido muito falar que essa a diferença. Por que as pessoas estão dando tanta atenção para as diferenças? É porque nós, como sociedade, estamos falhando em colocar as pessoas em situações onde elas tenham que divergir, mas aprender a divergir. Se você nunca foi síndico do prédio, líder comunitário, de alguma maneira quis ser um vizinho que organizou a tua vizinhança, ajudou a organizar alguma coisa que fosse em benefício da tua... Você não sabe o que é lidar com o contraditório. E lidar com o contraditório é algo muito importante. Ouvir o ponto de vista do outro e tentar entender o porquê é que ele tem aquele ponto de vista. E aceitar que ele tem todo o direito de ser diferente de você e de pensar diferente de você. E nem isso te dá direito a aniquilá-lo ou que ele também queira te aniquilar. Dentro das associações de comunicação aqui do Sul, por exemplo, nós recebemos desde o início da pandemia. Esse foi um setor que foi muito atingido. Porque normalmente, rádio, por exemplo, é uma coisa interessante. Muitas pessoas às vezes têm a noção que rádio é um empreendimento milionário, algo assim. Não é. A maior parte, quase 95% das emissoras de rádio do Brasil são empresas do Simples. São empresas tão comuns em matéria de faturamento quanto qualquer outro negócio. Muitas vezes, assim, o escritório ou a loja que anuncia na rádio, ela fatura centenas ou dezenas de vezes mais do que a rádio. A rádio é uma prestação de serviço, ela tem muita mão de obra, muita gente, e mão de obra custa caro. É uma mão de obra especializada, são jornalistas, são publicitários, são administradores de empresa. Então, assim, essa visão distorcida do que é o business, rádio e televisão, muitas vezes leva as pessoas a ter um entendimento completamente diferente daquilo que o veículo é. As associações têm trabalhado muito forte para mudar isso, para tentar aproximar as pessoas do que é essencialmente o rádio e a televisão, que são aqueles veículos que as pessoas mais tradicionais podem lembrar. O rádio tinha os programas de auditório aqui em União da Vitória, a Rádio União tinha os programas de auditório, assim como a Rádio Colmeia, e esse era o momento de congregação. As pessoas podiam estar próximas dos artistas que jamais viriam para cá. E nem os próprios artistas da época, artistas regionais, teriam o palco nacional, tal, do que se não fosse esse palco local. E esse valor de comunidade, de se sentir representado, de se sentir integrante de uma comunidade, está se perdendo. As associações, eu fico me perdendo, divagando aqui na discussão, as associações trabalharam muito com pesquisa, desde o início da pandemia, porque o comércio fechou, as empresas pararam, as pessoas pararam de circular, e a primeira ação tomada foi tirar financiamento, tirar publicidade das emissoras de rádio e televisão.
E isso é brutal, porque esse é essencialmente o que as rádios e televisões vivem. Vivem de propaganda, vivem de publicidade. Isso é um conceito importante. Propaganda sempre é estatal. Prefeituras, governos, isso é propaganda. Publicidade são de empresas. São duas distinções bem diferentes. Isso dificultou muito a vida das empresas de rádio e televisão, mas o setor trabalha muito com pesquisa. Então, ao mesmo tempo que as entidades pesquisavam, quase que semanalmente, junto aos seus associados, as empresas de rádio e televisão, como que estava, quantos contratos perderam, qual é o volume de dinheiro que perdeu, quantos funcionários teve que mandar embora, qual é a tua perspectiva, e juntava tudo isso num apanhado de informações para ajudar a entidade a tomar decisões. Muitas delas abriram mão de mensalidade, abriram mão de taxas, abriram mão de uma série de coisas para tentar ajudar também as empresas de rádio e televisão, assim como as grandes associações, aí, por exemplo, o Bloco do Sul, fazia muita pesquisa com a audiência, saber o que as pessoas estavam pensando sobre o conteúdo que elas estão consumindo no rádio e na televisão e sobre qual é a expectativa sobre a pandemia. E quase que todo mês a gente recebia relatórios e relatórios de como que tudo isso acontece para tentar nos ajudar a ser emissoras e veículos prestadores de um serviço público nacional, mas fazendo isso localmente, a oferecer algo para as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem dos veículos o nosso dia a dia. Muito bem. Kaique, você me fez lembrar um filósofo francês que até utilizava, antes na reunião, uma abertura, esta participação, essa democracia das decisões, que ele dizia o seguinte: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas eu te defenderei até a morte o direito de dizê-las. É a oportunidade. Eu penso que estamos realmente na vanguarda das coisas e é assim que se constrói uma sociedade melhor e justa. Eu quero que você me responda, Kaique, o que é comunicação? Mas você vai responder no próximo bloco. Tudo bem? Pode ser? É rapidinho, já retornamos. Trouxemos um jovem empresário do ramo da comunicação, uma pessoa que tem uma pluralidade em relação a todos os assuntos que muitas vezes angustiam nós brasileiros, mas ele tem aquele toque visionário. Carinhosamente, Kaique. Meu caro Kaique, eu questionei a sua pessoa no primeiro bloco, finalzinho, o que é, no seu pensamento, comunicação. Por gentileza. Olha, professor, é difícil, né, querer colocar isso, um tema tão complexo, mas eu estava pensando no intervalo que eu acho que é o seguinte, para mim é talvez a competência de viabilizar. A comunicação é isso, é uma técnica necessária para você conseguir viabilizar algo. Quando a criança chora, ela chora para tentar convencer a mãe a alimentá-la, por exemplo. E essa competência vem de berço, é natural, é instintiva. E quanto mais a gente evolui como ser humano, como sociedade, como comunidade, talvez mais técnica seja necessária para que a comunicação atinja o objetivo de viabilizar. Tanto viabilizar uma pequena reunião, uma entrevista, avançar um projeto. Talvez, inclusive, a comunicação seja a técnica essencial para a política. Né? Que talvez, inclusive, ela se confunda e se misture com isso. A meu ver, talvez isso faça sentido. É interessante, você colocou algo que nós estamos vivenciando e é angustiante em relação quando as pessoas utilizam um instrumento de comunicação para querer tirar proveito próprio, pensar em si, não colocar no coletivo, não se visar o bem comum. Eu vou até questioná-lo agora, porque essa semana estávamos conversando, Kaique, e a gente até tocou na questão de que o mesmo fato, o mesmo assunto contado por um, por outro, há uma diferença enorme. O otimista ele vai colocar em cima a experiência e jamais errar aquilo. O pessimista ele vai se lamentar, vai ser o sofredor. Quer dizer, hoje, com todas as mídias, com todos os instrumentos que nós temos, o cara pode detonar uma sociedade por uma questão de comunicação, uma pseudo-comunicação. Nesse momento o senhor falou antes, né, inclusive a famosa frase aqui do não concordo com o que tu dizes, mas vou defender sempre o direito de dizer, né? Foi uma frase polêmica dos últimos dias, foi dita por alguém, foi questionada sobre a autoria oficial ou não, e tudo isso para discorrer sobre esse assunto que foi o problema
da maneira da comunicação que nos Estados Unidos aconteceu e gerou aquele caos da invasão do Capitólio e tal. O que eu acho que é uma coisa tão distante, inclusive, né, professor? Eu particularmente não tenho uma opinião formada nesse momento, acho que é uma coisa severa, uma coisa dura que aconteceu, seja o cerceamento da oportunidade de dizer, quanto a maneira que a liberdade de dizer era utilizada. Então, eu estou muito em cima do muro até esse momento para chegar em alguma conclusão, mas assim, acho que isso é só mais um reflexo desse nosso momento. Uma sociedade que... E você vê o seguinte, para quem acha que os Estados Unidos é um país muito desenvolvido, são melhores do que os brasileiros e tanto faz. Isso tudo é uma grande balela. Há nos Estados Unidos tanta gente ignorante quanto há no Brasil. Quanto há em qualquer outro país do mundo. Talvez com uma régua um pouco maior ou um pouco menor, mas há da mesma maneira que há, porque as pessoas são assim. E isso para mim é a grande dificuldade. Talvez o que mais me chama a atenção é que boa parte das pessoas que estão discutindo em redes sociais ou dando opinião, a Deus dará, em todos os lugares, inclusive na rua, assim, pessoas se agredindo verbalmente com discussões completamente absurdas, na maior parte das vezes são pessoas que desconhecem com alguma profundidade o tema para estar discorrendo sobre isso. E isso é uma coisa que também algum autor já falou há muito tempo, né, que as redes sociais deram voz a uma quantidade de pessoas que simplesmente não têm o que dizer. Voz com determinado poder. Exatamente. E isso é muito engraçado. Você tem assim nas redes sociais pessoas discutindo, sei lá, bomba atômica e que não fazem ideia, nada sobre química, sobre bomba atômica. E mais um monte de pessoas que também não fazem ideia assistindo aquele debate. Por isso que um dos traços mais importantes do atual tempo é isso, né? As pessoas estão perdendo muito tempo. E tempo é uma coisa que não volta atrás, né? São 3 coisas que não voltam atrás. A oportunidade perdida, a palavra dita e a flecha arremessada, né? E é isso mesmo, você vê tudo isso nesse momento. Tudo aquilo que foi dito e que levou as pessoas a eventualmente invadir o Capitólio não volta atrás. Todas as balas que foram disparadas e as pessoas que perderam a vida não voltam atrás, né? E todo o tempo que foi perdido para se organizar e para fazer aquele ato também não vão modificar nada e não se repete, não volta mais. E eu acho que é isso que a gente precisa ter mais claro. E tem muita gente, inclusive, nesse momento talvez uma minoria, mas tem muita gente que já entendeu que precisa se afastar disso e voltar a focar naquilo que é importante para si. E as suas vidas estão melhorando. Exatamente porque abriram mão de coisas que não agregam nada. Discussões inócuas, debates sem fim sobre temas que também não fazem sentido. E é isso. E acho que está diminuindo a plateia. Quanto mais diminuir essa plateia, mais útil isso vai ser para a sociedade. Você mencionou essa questão dos Estados Unidos e o mundo todo sempre teve os Estados Unidos como um país onde a democracia era vivenciada e era respeitada. Então, se dá uma imagem de ordem negativa, de decadência. E aí é muito perigoso, Kaique, porque os oportunistas, aqueles que realmente querem se perpetuar no poder, querem eternamente ficar no poder, eles entendem que o caminho é esse. Né? E se a gente olhar a origem da democracia, né, que ela realmente vem do povo, tá? Poder, né, cracia, o poder do povo, começa a deturpar essa ideia. E é interessante que na questão da comunicação, quanto mais confusão, quanto mais pseudas notícias, ou fakes, que é muito usado, os oportunistas estão tirando proveito. Isso é péssimo. Ouvindo o senhor falar aqui, também me chamou a atenção, né? Esse debate sobre mídia, né, e tal. Então eu estava vendo assim, tem muita gente criticando, posso falar pelos nossos veículos aqui hoje, porque o Vevale é a Globo lixo. Essa coisa de desumanizar, inclusive, também para mim uma falta de entendimento antes de qualquer coisa. Você fala assim, a CBN em União da Vitória, ela é uma afiliada do Sistema Globo de Rádio. Beleza. Agora, o Sistema Globo de Rádio em União da Vitória é feito por pessoas de União da Vitória. São seres humanos que estudaram nos colégios daqui, que têm raízes aqui, que têm famílias aqui. Então, assim, esse debate sobre, nada do que é feito aqui vale porque é da Globo lixo. Isso é uma grande balela. E acredita nisso quem quer. Assim, porque qualquer mínimo contato com a realidade vai ver que isso não é verdade.
certo? A CBN União da Vitória é feita pelo Ricardo, pela Vanessa, pela Jaqueline, pelos nossos operadores que estão aqui, o Dudu Guerreiro. Tal. Cara, são pessoas... Eu estava nessa coisa de desumanizar as pessoas, né? Da mesma maneira, esse debate sobre nós e eles. Se nós dois ficam aqui, quem somos nós? Sou eu. E o eles, se eu não botar que o eles é você, é o Aloysio Witczuk, é fácil criticar. Difícil é ter que criticar o Aloysio Witczuk, que é uma pessoa que tem raízes aqui que eu conheço. O próprio o fator da gente estar discutindo, toda a imprensa, né, discutindo o número, nesse momento acho que 205 mil mortos no Brasil já pela Covid, e continuam pessoas achando que isso é mentira. Me assusta, mas dentro desse mesmo grupo nosso de comunicação, nós temos colegas que também tratavam isso como uma gripezinha, uma brincadeira, até que foram parar no hospital. E isso é muito duro. Você vê, pessoas que vivem de comunicação, que ouvem isso o dia inteiro, cujos colegas debatem isso o dia inteiro, também resolveram acreditar em discursos que não fazem sentido. Até que pararam dentro de uma cama de hospital, ouvindo e com medo, assustado, os outros colegas, as outras pessoas no hospital tossindo, desesperados, sem ar, para começar a acreditar que a tal da Covid é real. Então a gente brinca assim, porque a Covid só mata 0,1%. Então vamos brincar que fosse 1 para fazer a conta. Então tá, para quem tem uma família de 100 pessoas, se junta os 100, se a escolha fosse essa, e escolha qual dos 100 pode morrer. Porque a gente resolve não acreditar nisso. Como se o mundo inteiro tivesse numa conspiração para matar pessoas. Impressionante, né? Até devia ter uma questão legal, Kaique, é o seguinte, se o teu comportamento é X, você vai entrar na fila para ser atendido conforme foi o teu comportamento. Não, sabe, me lembrou agora a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? É doído, é complicado. Nos meus arroubos eu tendo, essa coisa me incomoda, como o senhor falou. E aí eu lembro da lei de Talião e me lembro que é por isso que a gente avançou como sociedade, né? Sim. Porque não é porque alguém fez o que fez que nós devemos repetir com ele aquilo que fez. E esse é o avanço da sociedade, é isso que precisa ser preservado. Nós precisamos resgatar isso. Kaique, me diz o que é ser um líder, porque isso está muito quente na atualidade e nós estamos aí com pseudos líderes e tudo, você vê aquele mar de enganação, né? As pessoas não conseguem olhar um palmo à frente do seu nariz. O que é ser um líder, na tua opinião? Talvez a liderança ela necessite dessa característica. Ela não pode ser uma coisa personalista. Se o líder resolve puxar, né, liderar é isso, mobilizar, conseguir caminhar para o mesmo lado. Se o líder faz qualquer ação, convence, comunica-se com um grupo para levar eles para algum caminho, isso tinha que ser pelo bem do grupo, pelo bem da maioria, e não visando o bem comum. A sociedade só avança nisso. Eu repito, né, tirando esse momento do frisson do Capitólio, os Estados Unidos sempre fizeram isso muito bem, sempre pensaram na necessidade de você imprimir uma imagem correta, séria, melhor do que a média, né? É tão triste, longe de fazer, de me somar lado A ou lado B, mas é tão triste imaginar que o líder da principal cadeira do Brasil, de um país lindo, rico, maravilhoso como é o Brasil hoje, se dá ao luxo de parecer, eu não sei se ele mas de parecer tão comum, tão simples, no sentido que nada daquilo que se avançou como sociedade lhe diz respeito. É algo muito brutal para mim isso. Acho que nós não deveríamos estar passando por isso. Por outro lado, também não tenho dúvida alguma que nós vamos evoluir. Nós vamos passar por isso. Me chama muita atenção, eu lembro do Japão, às vezes fala que muitos líderes japoneses, né, depois de liderarem algum processo, isso foi entendido pela sociedade japonesa como algo falho ou errado, praticam o harakiri, né, que é uma coisa milenar, onde ele, e detalhe esse, não é porque ele tira a própria vida, não é esse o fato importante. O fato importante é que ele escolhe essa atitude porque ele entende que ele precisa se justificar para os outros. E a justificativa é mais ou menos essa, né? Eu errei tanto que não há mais justificativa.
Eu não mereço continuar existindo depois de fazer aquilo que eu fiz. Mas no fundo, né, numa sociedade talvez diferente, mais ocidental, isso quer dizer, eu vou para o ostracismo, não preciso tirar minha vida, eu vou para o ostracismo, deu físico, eu vou ficar quieto, vou sumir da vida aqui, porque, né? É tão interessante. E aí, de novo, a gente só conhece isso quando você para, porque há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Entre ver e enxergar. Quando você resolve se abrir para entender o outro, para analisar sem crítica, por que o índio brasileiro não se vacina, ou tem rituais que à nossa vista, por exemplo, são brutais e tal. É aquilo, se você parar para entender, procurar entender, processo histórico. É muito lindo, é muito rico. Kaique, nosso tempo realmente é curto e o líder é referência, é exemplo. Aí vem essa questão, esse processo histórico do japonês, né? O cara se elimina e deixa a sociedade para que alguém realmente faça como exemplo a ser seguido, que ele já passa a ser o mau exemplo. Kaique, palavras finais para os ouvintes da CBN Entrevista. Bom, que 2021 seja melhor que 2020, que todo mundo consiga tranquilizar o seu espírito, ser mais parcimonioso, acreditar no próximo e lembrar que a gente vive em comunidade. Precisamos viver mais em comunidade de verdade, conhecer o seu vizinho, estender a mão, ter um senso de comunidade mais despertado. Esse é o meu desejo para 2021. Muito obrigado. E você que nos acompanhou, semana que vem retornamos com CBN Entrevista.